Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao nosso Ouvindo a Voz de Deus. É muito bom ter sua companhia para estudarmos juntos as sagradas palavras inspiradas do Senhor. Hoje nós vamos para o 4º episódio. Vamos falar sobre o plano da salvação. Vamos orar juntos? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de estarmos estudando a Tua Santa Palavra. Ilumina cada um de nós para que possamos compreender a Tua inspirada Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, independentemente de quem tenhamos sido ou quem tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao planeta e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. Neste episódio, eu vou mostrar a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Quantos são pecadores? E qual é o resultado do pecado? Paulo, em Romanos 5:12, 6:23, diz que a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram e que o salário do pecado é a morte. O preço foi pago por meio do sangue derramado do Filho de Deus por todo aquele que o aceita. No Éden, Deus efetuou o primeiro sacrifício. Essa é a base da aliança, derramamento de sangue para haver remissão de pecados. Hebreus 9, verso 22. Desde o Éden, o povo de Deus sacrificava animais na expectativa da vinda do Cordeiro de Deus, que derramaria seu sangue por toda a humanidade. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Gênesis capítulo 3, versos 8 a 10, diz que ele não abandonou o homem. Ele se importou com a humanidade. Ele procurou o ser humano. Desde que entrou o pecado, Deus tomou providências para a salvação. Colocou em ação o plano idealizado antes da queda, baseado em sua própria justiça. Com os sacrifícios do Antigo Testamento, por exemplo, Deus transferia a punição que deveria recair sobre o pecador para o Cordeiro, que simbolizava Jesus Cristo, de acordo com João 1:29. Por isso, sabemos que desde o começo, Deus procura o ser humano em seu próprio estado de pecado e lhe propõe solução. Então, qual a condição da natureza humana após o pecado? Gênesis 6:5 nos dá a resposta. Não ficou mais santa, evidentemente. Tornou-se mais corrompida essa natureza e também depravada. Não permaneceu como era. A natureza humana ficou propensa ao mal. O ser humano perdeu a intimidade com Deus e a imortalidade, que era condicional à obediência, ficando preso às cadeias de uma vontade corrompida. A partir de então, só é possível realizar o bem por meio da atuação de Deus no coração, que opera em nós o querer e o efetuar segundo sua boa vontade. Filipenses 2, verso 13. A nova natureza que Deus nos concede deve ser alimentada diariamente por meio de comunhão com Ele e realização do seu serviço. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Efésios 2, 3, 4, 18 e 1 Coríntios 2, 14, Romanos 7. Querer o bem está em mim, disse o apóstolo, mas não consigo efetuar. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Segundo o apóstolo, a natureza humana pecaminosa pode ser um rei em nosso corpo mortal. Eu posso oferecer os membros do meu corpo para escravidão da impureza e maldade. Deus nos motiva a usar o livre-arbítrio e agir como seus servos
oferecendo o corpo, a mente e o espírito como instrumentos de justiça e santificação. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? João 3,16, o plano da salvação. Ele estabeleceu esse plano mediante o qual seu próprio Filho daria a vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo o que o aceita como Salvador é perdoado, transformado e recebe a promessa de vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3. Ele trouxe salvação para todo que nele crê. O que Jesus fez por nós então na cruz? Você pergunta. 1 Pedro 2,24, Isaías 53, por exemplo, verso 5, diz que ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. O apóstolo Pedro afirma que fomos comprados não mediante coisas corruptíveis como a prata e o ouro, mas com precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, versos 18 a 20. Jesus tomou sobre si a punição dos nossos erros. É verdade. A cruz de Cristo demonstra que a punição do pecado foi realizada na pessoa de Jesus para todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Quem pode mudar a natureza humana? 1 Samuel 10, verso 6, João 8, 32 nos dão a resposta. O Espírito Santo e o conhecimento da verdade. É somente por meio da presença diária do Espírito Santo na vida cristã que podemos desenvolver o fruto do Espírito e a capacidade para uma vida de serviço conforme nossos dons. A utilização desses dons edifica a igreja, glorifica a Deus e ajuda na salvação de outros e de nós mesmos. O Espírito Santo transforma a vida daqueles que aceitam a Cristo e suas verdades e dá poder ao crente para viver uma vida vitoriosa de obediência à palavra de Deus. Aí vem a pergunta: pastor, a salvação depende de nossas boas obras? Martinho Lutero certa vez disse que Deus não precisa de nossas boas obras, mas o nosso irmão sim, o nosso próximo sim. Então, a salvação, de acordo com Efésios capítulo 2, versos 8 a 9, Gálatas 2, verso 16, a resposta é não. A salvação não depende de nossas obras. Muitos até imaginam que podem alcançar a vida eterna por meio de campanhas beneficentes, doações, penitências, obras humanitárias ou boa conduta. Essas atitudes são boas e recomendadas, mas a salvação é um presente de Deus, recebido através da fé e não depende de nós. A Bíblia rejeita a ideia de que alguns foram escolhidos para a salvação e outros para a perdição, mas enfatiza que em Cristo todos nós fomos predestinados à salvação, que depende da decisão do ser humano. Como pode o homem alcançar a salvação? João 5, versos 11 a 12, Hebreus 5, verso 9, nos dão a resposta, aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. O processo de salvação envolve os seguintes passos. Olha só: aceitação de Cristo como Salvador pessoal, Atos 4:12, o arrependimento e conversão, Atos 3:19, confissão dos pecados a Cristo, 1 João 1:9, obediência aos mandamentos, João 14:15, novo nascimento por meio do batismo, João 3:5, e buscar continuamente o crescimento espiritual, Mateus 24:13. É por meio das Escrituras sagradas que Deus revela os seus propósitos e a maneira que usa para nos salvar. Resumindo o que estudamos até aqui, após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração.
A salvação depende de nossa fé em Cristo Jesus. O anseio de todo ser humano é a vida plena que não se acaba. Temos um Deus amoroso que se interessa por nós. A graça de Jesus Cristo é suficiente para nos salvar. Apeguemo-nos à sua palavra para nos guiar e à sua lei para nos proteger. Você acredita no plano idealizado por Deus para a salvação do homem? Você aceita o trabalho do Espírito Santo para transformar sua natureza? Deseja entregar o coração a Jesus, aceitando-o como seu Salvador? Foi um prazer estudar esse assunto com você. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau.